sempre fomos muito ricos, sempre fomos muito ricos em alimentos aqui, né? Em variedade, né? Eu acho que isso acabou caindo também no gosto deles. É lógico que deixaram de comer muita coisa pela dificuldade de transporte na época, né? Eu acho que as frutas tiveram uma influência muito grande. Eu acho que foi uma grande descoberta para eles, né? O abacaxi, a banana, a manga, que Dom João VI adorava, né? Eu acho que isso aí enriqueceu muito o paladar deles, né? É, se sabe que eles faziam os cardápios com os nomes franceses, né? Mas naquela época não existia muito essa coisa de buscar influências em Paris, né? O cardápio português era um cardápio, eu acho que mais baseado do cardápio baseado nos mouros do que nos franceses, né? Eu acho que era só mesmo para embelezar, né? O Olavo Bilac era um pouco contra essa ideia, né, de colocar cardápios franceses, né? Ele tinha um nacionalismo muito forte nele, né? E gostava de colocar os nomes brasileiros nos cardápios, né? Mas a variação foi muito grande, foi uma verdadeira alquimia nesse país aqui, naquela época, porque veio o coco, o dendê com os negros, juntou com o peixe, né, que os portugueses traziam, o azeite deles traziam também da Europa, junto com os seus vinhos, né? Os vinhos com os abacaxis daqui, que davam compotas maravilhosas, que eram bem conhecidas no Império, né? Então, eu acho que foi uma troca de informações muito grande, né, Tony? De informação, de formação culinária mesmo, né? Mas o que mais me chama atenção, Tony, é justamente pelos hábitos, apesar de parecerem muito refinados, o gosto da família imperial ser um gosto pelo simples também, né? Isso que é o mais interessante. Dona Carlota Joaquina adorava, dizem que ela foi a criadora da caipirinha, né? Que ela adorava um aguardente com frutas que não podia faltar no seu cardápio, né? No seu dia a dia, né? Então, acho que com tudo isso, Tony, todos nós fomos ganhando, né? Eu acho que foi um boom de informações, né? O povo mais simples, é lógico que tinha aquela alimentação básica, né? Do charque, do milho, da farinha de mandioca, né? Que já vem de uma cultura indígena também, né? Que já existia aqui, né? A comida dos bandeirantes mesmo era uma coisa muito simples, né? Eram os feijões, os grãos, as farinhas, as carnes secas, tudo que eles podiam transportar muito rapidamente, sem perda de tempo, né? E acabaram levando o nosso tutu para Minas Gerais, que virou um tutu mineiro, né? Mas é uma cultura paulista essa nossa, né? Aqui. Alguns povos caiçaras aqui do sul também, do nosso sudeste aqui, também trouxeram também para a época alguns pratos interessantes, como o cuscuz, né, paulista, o peixe azul marinho, que é uma pena, que é uma coisa que está se perdendo com o tempo, né, Tony? Está se perdendo essa cultura. Eu acho que nessa busca de modernização, esse tradicional está deixando de existir. É uma coisa que me preocupa muito. Eu gosto de fazer esse resgate da culinária, né, brasileira. E eu acho que seria muito interessante, um projeto meu futuramente seria reescrever algumas coisas para que não se percam, né? E que não se perca dentro da minha própria família, né? Eu gostaria de deixar isso registrado anteriormente para os meus filhos, que são apaixonados por culinária,
né? E eu acho que é muito, muito bacana, gosto muito dessa culinária, porque eu acho que é, todo prato de comida que a gente come hoje tem toda essa história embutido nela. Eu entendi. E, assim, para a gente fechar aqui a sua fala com chave de ouro, eu ouvi dizer que existe alguns mal entendidos com relação a alguns pratos, né, que a literatura diz que tem uma origem e, na verdade, tem outra origem, né? Ela é complementar, assim, ela foi complementada, né? Temos a coxinha de frango, né? Uhum. Os dizem a feijoada. Quais são os pratos, né, relevantes da época do Império que hoje permanecem, né, e que teve alguma modificação, mas gerou um conceito mais tradicional? Eu acho que a feijoada é uma coisa, é icônico, né? Todo mundo fala da feijoada. Muitos acham que era comida dos escravos. Na verdade, foi uma adaptação do cassoulet, né? Que existia já na Europa, né? Com a dificuldade do feijão branco, de alguns ingredientes, acabaram se adaptando aqui no Brasil. É um prato que eu gosto de destacar sempre muito, Clone, apesar de não ser um prato imperial da época do Império, é o acarajé, né? Que tem essa origem vinda dos negros, né? Poucos sabem que muitos desses negros tinham origem árabe entre eles. E nessas indas e vindas, eles tiveram que adaptar aquele bolinho falafel, que é muito comum entre os árabes e os judeus, né? Que existe uma disputa entre eles, inclusive, de quem é o pai da criação, mas o acarajé basicamente é um falafel feito de feijão branco, de feijão fradinho, né? Então eu acho assim que é um prato que eu gosto de destacar sempre na culinária brasileira, porque as origens são tão obscuras nele, né? E que a gente que eu chego a me assustar com toda essa história, né? E a culinária mineira também eu acho maravilhosa, né, Tony? Eu acho ela essa culinária levada pelos bandeirantes, né, pelas bandeiras, né, que era uma coisa muito básica. É, eu acho que é uma das coisas mais puras que a gente tem ainda do Brasil Império. Eu acho que é essa culinária que está em Minas Gerais. Entendi. E, Henrique, a gente sabe que você é um profissional na área da gastronomia, né? Quais as recomendações gastronômicas, assim, quais os pratos daquela época, né, imperial, que assim, que você acha interessante, entendeu? E que te traz assim uma lembrança, né, de como era o Império naquela época. Eu acho que, inicialmente, uma coisa muito simples que hoje a gente consome, a população, a camada mais simples consome, que é a canja de galinha, né? É uma coisa que pode parecer muito simples, muito básica para nós, mas era o grande prato do imperador de Dom Pedro II, né? Ele era apaixonado pela canja de galinha. E toda vez que eu tomo uma canja de galinha, eu acabo me recordando disso, né? Aquele prato muito simples acaba tendo um glamour todo nele, né? É um glamour muito escondido, né? A maioria das pessoas, quando a gente acaba tocando nesse assunto, que a gente fala, esse prato é o prato, porque toda vez que eu faço uma comida, eu gosto de estar contando um pouquinho da história dela, de procurar saber a história dela e estar passando isso para frente. E toda vez que eu compartilho um prato de canja, esse assunto vem à tona, né? Quanto esse imperador tomou de canja de galinha, né? E eu acho ele super icônico. E o arroz feijão com a farofa, né, de Dom Pedro I também, né, que era uma pessoa muito simples nos hábitos também.
Nossa, né, pessoal? Então, olha só, veja como as nossas raízes, elas são imperiais, né? Às vezes a gente fica lutando contra isso, né? Agora a gente vê aí o pessoal querendo fazer ativismo, querendo destruir a nossa memória. Eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Então os meus pais me levavam à Quinta da Boa Vista e ali tem um Museu Imperial e a gente percebe quanto Dom Pedro ele era Dom Pedro II era apaixonado por esse país, entende? Uhum. Ele era extremamente apaixonado, né? E hoje a gente, mesmo que a gente queira negar, né, que a gente não tem mais essa tradição, mas essa tradição ela está anexada, se vamos dizer, ao nosso costume. Então, quem aqui não come feijão e arroz, né? Feijão e Sim, arroz, a farofa, a canja, a partir desse encontro, você vai poder, toda vez que você tomar a canja, né, que é uma delícia, e comer o seu prato de feijão e arroz, você vai lembrar da família imperial e da importância de a gente resgatar esses costumes e aquelas tradições tão bacanas, entendeu? Que tinha na época do Império, que no decorrer do tempo, na verdade, foram escondendo, porque não morreu, né? não morreu. Não morreu, apenas escondem, querem fazer alteração, querem desvirtuar, né, a situação, e isso fica na nossa memória genética, vamos dizer, né? Porque nós somos brasileiros. Sim, Então, sim, e toda. rapidamente, Tony, tocando nesse assunto da destruição de emblemas, de símbolos, né? Querendo ou não, os bandeirantes, sendo boas pessoas ou não, eles tiveram suma importância. E quem naquela época poderia se dizer que eram excelentes pessoas? Eles estavam lutando, né? Eles lutavam, eles estavam em busca de sobrevivência antes de mais nada, né? Não dá para se apagar a história, de maneira nenhuma, né? Isso é tão opressivo quanto querer apagar a história, é tão opressivo quanto dizem que foi opressor a presença dos bandeirantes na nossa cultura, né? Eu fiquei assim terrificado com isso, porque se a moda pega, daqui a pouco estão destruindo pinturas feitas na época de Dom Pedro, como os quadros de Pedro Américo, né? Retratando o grito nas margens de Ipiranga, né? Não podemos deixar isso tomar conta de maneira nenhuma. Nós temos que separar muito bem, né? Não dá para se esconder a memória, não dá para se esconder a história. A história é para ser lembrada. Ela não é feita para agradar ninguém. Ela não está sendo feita para agradar ninguém. E tem um detalhe aqui para finalizar: a gente não pode julgar a história do passado com os olhos do presente, né? Sim, Então, a gente pode reconhecer é, que de repente não foi feito algo muito adequado, mas a gente precisa olhar com os olhos da época, com a circunstância da época, com a realidade da época. Então, aqui a gente não é chamado a ser juízes, né? A gente é uhum, chamado a observar, né? E se teve alguma coisa errada, né, que não seja repetido, né? Então, isso aí eu acredito que é um compromisso individual de cada um, principalmente nós empresários. Aqui a gente tem essa responsabilidade de dar continuidade, né, a tudo aquilo que é de excelência, né? E eu quero agradecer a participação, Ricardo, Rick, o nosso bruxo da cozinha, né? Vocês podem encontrá-lo no Instagram como Bruxo da Cozinha. É uma pessoa assim, incrível, bacana, entendeu? Entrem em contato com ele, conversem com ele, que ele realmente é uma pessoa incrível. Gratidão, Ricardo, por você ter aceitado o nosso convite de estar dando umas palavrinhas e compartilhando aqui com o nosso empresariado, aqui os nossos convidados, né, um pouco dessa história incrível da alimentação no tempo do Império. muito obrigado, Tony. Obrigado pela paciência, a todos os nossos amigos palestrantes. É um prazer estar com vocês. E foi um convite muito, muito, muito nobre e gentil da sua parte, da parte de todos. Deixar um abraço para o amigo Davi também, né?
que é um militante na causa monarquista. E muito obrigado. Estou sempre aberto a qualquer convite e vou procurar me informar cada dia mais a respeito de todo esse projeto. Muito obrigado, Tony. Bacana. Gratidão, Ricardo. E eu quero dizer para vocês que nós do IMC vamos organizar vários eventos, agora presenciais, né, porque a cidade já está se abrindo, né, as cidades, né, a gente vai poder levar monarquistas e também quem quer conhecer a nossa história do Brasil Imperial, levá-los para os centros imperiais lá no Rio de Janeiro e em outras localidades. Aqui em Curitiba nós temos também, para visitar, para conhecer, para experienciar, essa é a palavra certa, né? Toda essa tradição, toda essa história que não acabou, que permanece viva, que o coração pulsa cada vez mais forte, principalmente agora, né? Que nós estamos com embates políticos aí, né? Esquerda, direita, transversal, de cima para baixo, horizontal, vertical, e hoje a gente sabe que a gente tem uma possibilidade aí de estar restaurando a nossa querida monarquia constitucional parlamentar. E sobre isso, quem vai falar é o nosso amigo Tiago Gaúcho. Tiago Gaúcho, seja muito bem-vindo entre nós. Eu o convidei para ele falar aqui um pouquinho de marketing digital, né? De como que a gente pode utilizar as nossas redes sociais, né? Ele é um jovem, né? E ele tem muito vigor, assim, ele tem muito ânimo, ele tem muita vontade aí de estar compartilhando conhecimento, né? E aí eu convidei essa grande figura aqui, emblemática, né, para falar para nós aí sobre marketing digital. Mas antes, né, eu gostaria que você expressasse, né, Tiago, todo esse amor, todo o seu carinho pela monarquia parlamentar constitucional. Fala um pouquinho sobre a monarquia e quais os benefícios que a gente pode ter, né, restaurando a monarquia parlamentar constitucional, e depois fala para nós aí como que a gente pode melhorar aí as nossas redes sociais, Instagram, né? Compartilhe aí os seus conhecimentos digitais aí conosco. A palavra é sua, Tiago Gaúcho. Bom, boa noite a todos. Quero cumprimentar o Príncipe Galo. Muito prazer conhecer o senhor. Já ouvi falar muito do senhor, do trabalho que o senhor faz no curso, né? Eu também pretendo fazer, né? Eu também quero cumprimentar a Tony. Muito obrigado pelo convite, os demais palestrantes e a todos que estão conectados, né, no segundo encontro monárquico, promovido pelo Círculo Monárquico Empresarial. Tá? Achei fantástica essa ideia. Tá? E a todos que estão acompanhando também pelo canal Gaúchos Monarquistas. Quem não me conhece, eu sou Tiago Gaúcho, né, como já foi apresentado, sou líder fundador do movimento Gaúchos Monarquistas, atual chanceler do Círculo Monárquico Rio-Grandense, também sou um dos diretores da Confederação Monárquica do Brasil, conhecida como Confembras, e também, recentemente, fui convidado para ser um dos coordenadores do movimento Brasil Monarquista. Então, estamos aí na ativa do movimento monarquista, né? Estamos aí fazendo voluntariamente ativismo monárquico, né? Mas, enfim, muitas pessoas, né, quando escutam falar sobre monarquia, né, muitas pessoas que não têm, por exemplo, o devido conhecimento, já imaginam, por exemplo, um regime de governo, uma forma de governo, onde teremos um monarca que vai, por exemplo, ser, entre aspas, um ditador. Outros já imaginam que seria, por exemplo, entre aspas, um enfeite. Tá? Só que a monarquia, além disso, ela vai muito além também, ela vai muito além de uma ideologia política. Tá? Muitos que não têm conhecimento associam a monarquia como se fosse uma ideologia política, se monarquia ou é de esquerda ou é de direita. Tá? Mas, enfim, nós que defendemos a monarquia, a restauração da monarquia, nós estamos falando de mudança de forma e sistema de governo, tá? De república presidencialista para monarquia constitucional parlamentarista. E os benefícios que uma monarquia parlamentarista constitucional pode nos trazer é que a separação de Estado e governo, ou seja, nos países mais democráticos do mundo, utilizam esse sistema, né? Os países mais democráticos do mundo são justamente as monarquias parlamentaristas. E nenhum dos países mais democráticos há
um país que seja presidencialista. Todos são países onde separam Estado e governo, né? A maioria utilizam o sistema monárquico parlamentar, tá? Então, um dos benefícios que nós temos da monarquia parlamentarista constitucional é a democracia plena. A democracia plena. Nós temos o quê? Também a figura do monarca que promove a estabilidade política, ela dá uma estabilidade política para a nação, ou seja, o monarca que foi preparado desde a infância, ele não tem o interesse de desfazer os projetos do seu antecessor, mas ele vai dar continuidade, ou seja, a continuidade de projetos. Além de haver estabilidade política na nação, há continuidade de projetos. E também a figura do monarca promove a unidade nacional. Por exemplo, o presidente da República, ele representa os seus eleitores. Agora, o monarca, que representa a unidade nacional, ele representa a população inteira, porque ele é partidário e suprapartidário, ele representa a nação inteira. Então, o objetivo também do monarca é unir a nação, é ser o representante da nação brasileira, né? Ser representante de uma nação. Então, um dos vários benefícios da monarquia é justamente essa, a unidade nacional, também a estabilidade política, a continuidade de projetos, uma democracia plena. Nós teremos um chefe de Estado preparado desde a infância, com todo o devido conhecimento que tem para reger a nação. E também, é claro, nós teremos uma forma de governo que realmente nos dê aquilo que nós precisamos. Porque todo brasileiro deseja viver numa forma de governo onde há estabilidade política. E a monarquia, ela nos dá isso. Então, tanto falando de monarquia como sistema parlamentarista, né, a monarquia parlamentarista, ela promove isso, a unidade nacional, a estabilidade política, que são fatores que nós precisamos ter no nosso país. Ou seja, durante todo o período da nossa república, a gente pode afirmar que a gente teve altos e baixos, ou seja, nós não tivemos estabilidade política, de fato. Então, a república em si no nosso país, ela já é uma forma de governo errada, porque ela concentra poder, ela concentra Estado e governo na mesma pessoa. Agora, a monarquia, ela tem esse objetivo de descentralizar poder, dividir poder, ou seja, para que não haja autoritarismo. E o regime utilizado na monarquia é a democracia. Então, esse é um dos muitos objetivos, né, um dos fatores que a monarquia pode nos proporcionar, tá? Inclusive, além dela ser muito mais barata de sustentar, tá? Isso é apenas um fator, né? O fato da monarquia ser mais barata de sustentar. Não é exatamente só por isso que nós apoiamos monarquia. Porque, por exemplo, na República, nós temos que sustentar 6 ex-presidentes, só que, e além disso, o Congresso brasileiro é o segundo mais caro no mundo, segundo dados. Então, a República Brasileira, inclusive, ela é mais cara do que a monarquia do Reino Unido, da Suécia e da Dinamarca juntas, sendo que a monarquia do Reino Unido é mais cara da Europa. Então, a gente pode já ter uma ideia de que a República Brasileira, além de ela ser ineficiente, e além dela ser uma república errada e uma república que nunca dá certo, que não funciona, a gente pode afirmar que nós pagamos muito caro por essa república. Então, o benefício da monarquia, além de ser uma forma de governo mais barata, mais eficiente e mais estável, né, ela promove a estabilidade política, a continuidade de projetos, unidade nacional e uma democracia plena. Ou seja, o monarca, ele representa o quê? O povo. Ele tem o poder, por exemplo, de sancionar leis e vetar se for necessário. Mas ele não veta uma lei se o povo apoia. Tá? Ele sempre está do lado do povo, ele sempre vai representar o povo, a nação. Então, um dos fatores da gente apoiar a monarquia é que nós teremos uma democracia plena, ou seja, o poder de fato emana do povo. Tá? Então, basicamente, a monarquia é isso, é o que representa para nós, né? Enfim, mas para que a gente possa, por exemplo, promover a monarquia, né, o ativismo monárquico, nós utilizamos as redes sociais, né? E atualmente as redes sociais, elas são o principal meio de comunicação e divulgação do movimento monarquista. Por exemplo, ano passado que veio a pandemia do coronavírus, muitos encontros, simpósios, eventos presenciais tiveram que ser cancelados devido à pandemia, né, devido ao distanciamento, à quarentena.
muitos não puderam sair de casa, então o movimento monarquista teve que se adaptar a essa realidade. Mesmo nós não podemos sair de casa, por exemplo, o movimento não deixou de atuar. Inclusive, nós podemos afirmar que cresceu muito, mesmo não podendo sair para a rua. Tá? Mesmo a gente tendo que cumprir quarentena, nós continuamos a trabalhar pelo movimento monarquista, através das redes sociais. Então, as redes sociais ela tem essa importância para nós. Ou seja, a gente divulgar como funciona a monarquia, como ela foi no passado. Então, nas redes sociais a gente vai encontrar páginas, por exemplo, que falam sobre a história do Brasil, outras que falam, por exemplo, sobre como será a monarquia nos dias atuais. Então, existem diversos perfis e páginas com esse meio, tá? Então, mas qual é a diferença de perfil e página? Por exemplo, um perfil, se eu tenho uma conta com o meu nome, por exemplo, Thiago Gaúcho, tá? Eu vou divulgar coisas minhas. Eu, por exemplo, se eu tenho uma religião, se eu faço qualquer outra coisa, por exemplo, eu tenho o meu trabalho, então eu posso divulgar coisas referentes ao meu trabalho, à minha religião, e até mesmo, se eu sou monarquista, vou divulgar fatos sobre monarquia. Eu estou divulgando aquilo que faz parte de mim. Isso é um perfil pessoal, uma conta pessoal onde a gente divulga informações pessoais. Agora, uma página, ela já tem uma dinâmica totalmente diferente, inclusive há mais responsabilidade. É uma conta de acesso público onde possui conteúdo específico, ou seja, acesso público, todos podem acessar a página. O objetivo de uma página é onde todos podem ter acesso. O objetivo de uma página é onde todos podem ter acesso. Por exemplo, o perfil, ele pode ser privado ou pode ser público, mas uma página, ela tem que ser pública. Ela tem um conteúdo específico, ela tem um conteúdo que é explicar, por exemplo, se é uma página monarquista, então o objetivo de uma página é divulgar o movimento monarquista, então ela tem que ser pública, tá? E tem um conteúdo específico, que é explicar sobre monarquia, tanto a história quanto divulgar acontecimentos atuais da monarquia. Mas vamos começar então com o Instagram, tá? Antigamente, a rede social que mais estava em alta é o Facebook, mas como o Instagram agora está em alta, vamos focar no Instagram. Bom, é uma rede social de compartilhamentos de imagens e vídeos, com comentários, que vem com comentários anexados, tá? O foco do Instagram são as imagens ou até vídeos. O foco do Instagram são as imagens e que vem como complemento os comentários. É quase a mesma coisa que o Facebook, tá? O Facebook ele também tem o foco nas imagens, mas, por exemplo, no Facebook eu posso colocar textos separados, eu posso colocar texto separado de imagens, somente publicar textos. Agora, no Instagram, eu tenho que publicar uma imagem, tá? Então, o foco do Instagram são as imagens, as publicações, tá? E, atualmente, é a rede social que mais está em alta. E é a rede social que é mais utilizada pelo movimento monarquista. Ou seja, se eu for fundar um círculo monárquico, uma organização monarquista, se eu for fundar um círculo, um movimento, enfim, eu tenho que ter uma página no Instagram. Todo círculo, toda organização monarquista tem que ter página para divulgar o seu trabalho. Ou seja, o objetivo do círculo é atrair pessoas monarquistas, é reunir cada vez mais monarquistas para aquele círculo. Tá? Então, esse é o objetivo da gente utilizar as redes sociais. Tá? Esse é o objetivo do círculo. E o uso das redes sociais, ela nos dá esse benefício, unir as pessoas. Tá? Então, mas enfim, todo o círculo monárquico tem que ter página no Instagram. Tá? É a principal rede social e utilizada do movimento monarquista. E as ferramentas que nós temos no Instagram, por exemplo, são os stories, por exemplo, as lives, publicações com até 10 imagens. Por exemplo, eu posso utilizar o recurso de lives para entrevistar convidados, lideranças monarquistas, príncipes, enfim. Eu tenho esse recurso dentro do Instagram. E, além de ser a rede social que mais está em alta. Tá? Por exemplo, nós temos também o Twitter. Tá? Vamos falar um pouco do Twitter. O Twitter é uma rede social prática com foco em comentários e que há como complemento vídeos, imagens e GIFs. Apesar de não ser a rede social que mais está em alta, ela é muito utilizada pelo movimento monarquista por diversas páginas e perfis. Tá? Bom, como eu tinha afirmado, o Instagram é a rede social que mais está em alta, o Instagram, mas o Twitter é uma rede social que é muito utilizada pelo movimento monarquista pela praticidade que ela tem.
pela praticidade de divulgar informações. No Twitter eu posso divulgar ou só imagens, ou só vídeos, ou só comentários. Eu tenho esse recurso, né? E, inclusive, divulgar links, por exemplo. Links não ficam acessíveis no Instagram, mas eles ficam acessíveis no Twitter. Eu tenho esse recurso no Twitter. Tá? E é uma rede social bem prática, inclusive nós utilizamos para fazer ativismo monárquico. Tá? Então, apesar de não ser a rede social que mais está em alta, nós utilizamos ela. Tá? Nós, do Movimento Gaúchos Monarquistas, nós temos página no Twitter e no Instagram também. Tá? Nós utilizamos ambas as duas, tá? Porque as duas têm visibilidade para nós. E vamos falar também um pouco sobre o tuitaço. O que é o tuitaço? Ele é um termo utilizado não só pelo movimento monarquista, mas, por exemplo, para nós do movimento monarquista, o que é o tuitaço? O que ele representa? É um ato de ativismo virtual realizado pelo movimento monarquista a fim de promover o ativismo monárquico ou comemorar uma data comemorativa relacionada à monarquia. Por exemplo, diversas hashtags a gente já levantou no Twitter, por exemplo, como a gente já levantou monarquia já, império já, Isabel Redentora, Dom Pedro na nota, quando a gente queria colocar a imagem de Dom Pedro na nota de R$200, né? Então, a gente fez ativismo através do Twitter, levantando hashtags, ou seja, quando a união de perfis e páginas levantando uma hashtag, essa hashtag ela vai parar nos assuntos mais comentados. Então, diversas hashtags que já foram promovidas, foram levantadas pelo movimento monarquista, já foram parar nos assuntos mais comentados. Então, recentemente foi a hashtag Fora República, e ela chegou nos assuntos mais comentados. Então, isso é uma maneira da gente utilizar o Twitter para fazer ativismo monárquico. Tá? Então, continuando aqui, agora vamos falar sobre o YouTube, o canal no YouTube. Tá? Bom, de páginas e perfis monarquistas, nem todos têm canal no YouTube. Tá? São poucos, para falar a verdade, né, que tem canal no YouTube, mas vale a pena a gente falar também sobre essa mídia. O YouTube ele possui muita relevância e visibilidade, pois é a segunda maior plataforma de pesquisas na internet, ele só fica atrás do Google. E há várias, aliás, há diversas páginas têm também canal no YouTube. Por exemplo, nós do Gaúchos Monarquistas, nós temos canal no YouTube, que inclusive o encontro está sendo transmitido no nosso canal. Por exemplo, canais mais conhecidos que nem, por exemplo, TV Imperial, a Confembras tem canal no YouTube, o Movimento Brasil Monarquista tem canal no YouTube, a página Guerreiros Monarquistas tem canal no YouTube, a página Monarquia Brasil, Ave Império, também tem canal no YouTube, União Imperial Brasileira também tem canal no YouTube. Então, são diversos perfis e páginas que têm canal no YouTube. Ou seja, o YouTube ele dá também diversas vantagens, né? Ele dá diversos recursos também, porque além de ele ter bastante visibilidade, porque, por exemplo, quando uma pessoa quer aprender sobre monarquia, muitas vezes eles vão procurar vídeos no YouTube. Quando uma pessoa quer entender como é que funciona a monarquia, como é que foi a época da história do Brasil, ou como funciona a monarquia nos dias atuais, como seria o Brasil se atualmente fosse uma monarquia, muitos procuram por vídeos no YouTube. Então, os canais no YouTube, eles dão muita relevância por causa disso. Tá? E, por exemplo, algumas vantagens presentes no YouTube em relação ao movimento monarquista é que no YouTube podem ser realizados encontros, simpósios, palestras e lives. Tá? Por exemplo, se a gente não tem condição de fazer um encontro monárquico presencialmente, um simpósio monárquico, então nós podemos utilizar o recurso do YouTube, fazer um encontro monárquico, um simpósio monárquico no YouTube. Então, o canal no YouTube, ele dá essa vantagem para nós. Só que não vamos mentir, né? O canal no YouTube, ele dá um pouco de trabalho manter o canal no YouTube, tá? Eu tive que começar do zero, trabalhei bastante para promover meu canal no YouTube, né? Mas a gente já está com bastante visibilidade também, tá? Mas, enfim, agora vamos falar de dois aplicativos aqui conhecidos também, o TikTok e o Kawaii. O TikTok e o Kawaii, eles são mídias, né, redes sociais em forma de aplicativo com foco em compartilhamento de vídeos curtos e objetivos, tá? Ou seja, o TikTok e o Kawaii, eles são aplicativos, eles têm o foco do TikTok e do Kawaii é o quê? É compartilhamento de vídeos pequenos, vídeos objetivos. Vídeos que a gente, por exemplo, não dá muita explicação, mas são vídeos que a gente vai no assunto direto, ok? Mas, enfim,
E continuando também, já estou acabando aqui, por exemplo, o que tem de diferente do TikTok e Kawaii? Aliás, do TikTok e do YouTube, por exemplo. No YouTube eu já tenho que ir com o vídeo pronto. Agora eu posso editar um vídeo no TikTok ou no Kawaii, certo? Agora, vamos falar uma coisa muito importante. Para ter uma página em qualquer rede social ou até um canal no YouTube, o que eu preciso? Eu preciso ter um logo específico. Muitos perfis utilizam o símbolo do Império, a bandeira do Império, tá? Mas isso é basicamente um perfil. Agora, se é uma página, se é um canal próprio, eu tenho que ter uma marca própria. Então, eu preciso ter um logo próprio, uma marca própria, um nome prático, entendeu? Ou seja, Gaúchos Monarquistas, que é o nome do movimento que eu fundei. Ou seja, com isso eu já identifico que tem gaúchos, que tem monarquistas no Rio Grande do Sul, tá? E que é um movimento de atuação no Rio Grande do Sul, certo? E também eu tenho que definir qual é o meu nicho, ou seja, se eu vou falar de monarquia, o que eu vou falar dentro da monarquia? Se é história ou se é ativismo? Eu tenho que saber definir o meu nicho de atuação. E, é claro, dominar o assunto. As pessoas querem entender por que monarquia é melhor, por isso eu tenho que dominar o assunto de monarquia. E postar vídeos com frequência se eu tenho um canal no YouTube. Agora, vamos falar só um pouco de postagens. Pessoal, só estou encurtando aqui que já está acabando o meu tempo. Postagens. Postar em horário definido, isso é importante, tanto no Instagram como no Twitter. Definir qual é o melhor horário de postar, tá? E sempre postar naquele horário, tá? Postar em horários definidos, criar artes próprias, evitar o compartilhamento excessivo de postagens que não são de nossa própria autoria, ou seja, postar artes próprias, né? Ter o objetivo de criar artes próprias, evitar artes com muita escrita, postagem com texto e comentários referente à imagem postada. Por exemplo, se eu vou postar uma foto da Princesa Isabel, qual é a informação que eu tenho que passar sobre ela? Eu não posso postar só a imagem dela, eu tenho que passar uma informação a respeito dela. Isso é importante. Utilizar aplicativos de edição de imagens e vídeos, também para quem quiser ter o canal no YouTube. Não passar má impressão nas postagens, isso é importante. Tá? Eu tenho que deixar claro aquilo que eu estou postando. Eu também postar tudo que é realizado no movimento monarquista. Se eu vou fazer um encontro, simpósio, um passeio com a bandeira do Império, eu vou encontrar com os amigos com a bandeira do Império, posta nas redes sociais, isso é importante, tá? Ou seja, para as pessoas verem que o movimento monarquista é ativo. Estratégias de marketing, tá? Só mais um minuto. Estratégias de marketing. Crie sua própria marca, tá? Isso, como eu já tinha afirmado aqui. Crie seus próprios conteúdos. Interaja com seguidores inscritos, ou seja, no meu canal no YouTube eu tenho quadros onde as pessoas me enviam sugestão de vídeo, isso é importante. Investir em atos de rua, por exemplo, eu não tenho condições, por exemplo, de fazer um encontro, simpósio, eu faço um passeio com a bandeira do Império na rua. Isso é um ato de rua e ajuda bastante o movimento monarquista. Escolher o nosso nicho de atuação e investir nele. Se é ou falar da história do Brasil, ou falar do ativismo nos dias atuais, eu tenho que escolher o meu nicho de atuação e investir nas minhas redes sociais, certo? Também, revisar o conteúdo antes de postar, isso é importante, tá? Revise bem o conteúdo antes de postar. E postar conteúdos relacionados à nossa família imperial, ou seja, são as pessoas que nos representam, a família imperial que nos representa. Então, nós temos que fazer com que a família imperial seja cada vez mais conhecida nas redes sociais. Ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha que falar para todos. Tony, muito obrigado. Gratidão, Thiago Gaúcho. Nossa, é bastante informação, ainda bem que, né, está sendo gravado aqui, a gente tem acesso lá no YouTube, né, vocês vão poder rever, realmente são muitos conteúdos aí, e essas orientações que ele falou para que a gente possa fazer um trabalho com a monarquia, também pode ser para o nosso trabalho, entendeu? Então, são recomendações focadas para trabalho monárquico, mas nós, como empresários, a gente pode pegar muito dessas orientações dele para utilizar no nosso negócio, para não desperdiçar oportunidades, para não passar, de repente, uma impressão que não deve ser. Então, os seus conteúdos foram bastante relevantes, Thiago, e com certeza a gente vai utilizar aí em nossas redes sociais. Gratidão mesmo. E agora nós vamos ter o bate-papo, né, mais esperado aí da noite, que é com Sua Alteza Real, Príncipe Garius, eu chamou, que vai falar sobre geopolítica, né? Por que eu resolvi trazer essa questão da geopolítica, né? Porque para nós empresários,
esse tema é de extrema importância, né? Eu vou falar aqui uma expressão um pouco chula, né? Mas retrata realmente o que acontece. Às vezes nós empreendedores, ficamos cheios de mimimi, né? Porque que a nossa empresa, o nosso trabalho, os nossos serviços não vingaram naquela região, né? Por exemplo, aqui em Curitiba, somos conhecidos como um mercado de formação de opinião. Gente, qualquer projeto que vocês queiram desenvolver, teste em Curitiba. Se der certo em Curitiba, dá certo em qualquer lugar do Brasil, entendeu? Porque o pessoal aqui realmente é bastante exigente, né? E não só exigência, né? A gente tem colonizações de várias partes do mundo, né? Então a gente tem essa pegada, se vamos dizer, aí de avaliação. São Paulo também é outro mercado que você quer saber, teste em São Paulo. Deu certo em São Paulo? Qualquer lugar, né, do Brasil, e assim várias cidades têm esse padrão. Isso daí a gente pode incluir o quê? Em geopolítica, né? Por que isso acontece? Né? As pessoas são diferentes em cada região, né? O por que os países que são de clima temperado, né, eles são mais prósperos do que os países de clima tropical? Isso tem a ver com geopolítica. Então, para falar sobre isso, geopolítica, nós temos o Príncipe Garius. Príncipe Garius, um prazer tê-lo aqui conosco, né? Boa noite, E boa noite. O explica prazer é para meu. nós, né, nós empresários, o que acontece, o que é geopolítica, primeiramente, né? E depois, fala para nós, né, como que isso pode impactar de maneira positiva ou negativa em nossos negócios, no nosso progresso empresarial social. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E eu queria dizer que a palestra do Bruxo da Cozinha me deu muita fome. E eu gostei muito também da palestra do Tiago. Eu acho que as mídias sociais, eu não sou louco pelas mídias sociais, mas elas são, infelizmente, um mal necessário hoje. E elas viraram um instrumento de geopolítica extremamente importante. E eu tenho falado disso desde o início do Facebook. Eu tenho dito isso. Eu tenho dito, olha, o Facebook, como mídia social, o valor dele é infinitamente menor do que o valor que ele tem enquanto ferramenta de marketing. Porque você tem uma maneira de marketing e propaganda a minha formação acadêmica, né? Então, eu quando vi o Facebook, você tinha que dizer que filmes você gostava, que tipo de comida você gostava, que lugares você tinha ido, enfim. Eles têm ali uma ferramenta de mercado que vale para todos os tipos de negócio. Eles conseguem criar demográficos de qualquer tipo de produto, de qualquer tipo por idade, enfim, por região, até por faixa de classe social, né? Porque você tem como saber pelos lugares que você frequenta, enfim. Então, essa é uma ferramenta que não tem, eu acredito que não tenha preço o Facebook nesse aspecto, né? Ele pode ter um preço enquanto mídia social, mas enquanto ferramenta de pesquisa de mercado, ele é ouro, não tem outra palavra, né? Agora, a geopolítica nada mais é do que um estudo multidisciplinar onde você vai estudar a localização dos países, né, das comunidades, enfim, a história, né, e, naturalmente, a política. Então, todos esses fatores eles irão influir sobremaneira em tudo que acontece naquela região e nas regiões vizinhas. E, como nós vivemos num mundo globalizado, no mundo inteiro, né? Então, por exemplo, como disse o Rinaldi, né, o nome dele
falou sobre os alimentos, né? Que há uma influência árabe muito grande nos alimentos do Brasil, porque já havia uma influência árabe de 800 anos na Península Ibérica, né? Então, ao sabermos disso, né, muita gente não sabe, mas há muitas palavras hoje em dia que em português e até em inglês que são de origem árabe, como, por exemplo, arroz, álcool, né, álgebra. Então, são palavras que vieram do árabe, influenciadas pelo árabe. A própria dança flamenca espanhola tem uma influência muito grande da dança árabe, né? Então, e é claro, isso se aplica não apenas à influência árabe, que é uma coisa que me toca pessoalmente, mas se aplica a todas as nações. Então, você começa a entender as influências na Ásia, por exemplo, da China, do Japão, na época em que o Japão era um império poderoso. Agora você vê a China ressurgindo, né? E tomando as rédeas aí de um processo estratégico incrível que está, digamos assim, disfarçado dessa rota da seda, né? Que eles criaram, que nada mais é do que uma estratégia de domínio mundial, né? Eles têm uma estratégia de domínio mundial, porque eles estão com dinheiro e eles estão emprestando dinheiro para os países pobres para a construção de infraestrutura, como, por exemplo, vários portos em países pobres africanos, e, é claro, o país não tem como pagar de volta o empréstimo, e aí a China chega e diz, então eu vou usar o teu porto por 99 anos. E assim a China vai controlando. Uma coisa incrível. Mas, então, a geopolítica estuda isso, estuda até que ponto a estabilidade, né? Porque nós temos os mercados, toda vez que há uma instabilidade política em qualquer lugar, os mercados reagem, né? Então, nós temos que entender mudanças de regime, mudanças de governo, eleições, tudo isso afeta esse equilíbrio global e afeta mais ou menos o Brasil, mais ou menos os Estados Unidos, dependendo da importância desses fatos, né? Então, a geopolítica nada mais é do que isso, você estudar, você compreender como como funcionam os países, as regiões, as comunidades, os povos, né? Tudo que envolve o estudo estratégico, né? desses elementos, e aí você pode usar essa ferramenta para fins políticos, para fins religiosos, para fins comerciais, empresariais, enfim, né? Então, seria mais ou menos isso. Então, e como que esse estudo, né, sobre geopolítica, né, ele pode impactar nos negócios, né? Porque, assim, às vezes eu percebo assim que existem negócios que dão certo numa região e na outra região elas não dão certo, entendeu? Por exemplo, Como é que é esse impacto, né, eu nos negócios? te dou um exemplo prático, né? Nós tínhamos aí o Sheik estava presente, ele teve que se retirar, uma saudação a ele. Mas, por exemplo, se você vai abrir uma rede de restaurantes num país muçulmano, você precisa entender que todos os alimentos têm que ser halal, ou seja, os alimentos têm que ser, por exemplo, os animais têm que ser abatidos de uma certa maneira, né, as coisas têm que ser limpas de uma certa maneira. Da mesma forma, por exemplo, você aqui, eu tenho a mais ou menos uns 2 quilômetros daqui de Beverly Hills, onde eu vivo, existe uma grande concentração judaica. Então, por exemplo, se você vai abrir um restaurante nesse lugar, você tem que entender que a comida deve ser kosher. Kosher é a mesma coisa que halal. Não é a mesma coisa, né? Porque o kosher está para a religião judaica, como o halal está para a religião islâmica, né? Então, você precisa entender esse contexto, você precisa entender, por exemplo, se você vai fazer
algum tipo de evento, algum tipo de qualquer tipo de ação de negócios que caia, digamos, em um feriado judaico, você não vai ter ninguém comparecendo, porque naturalmente eles respeitam eles observam esses feriados. Então, você precisa entender as regiões, precisa entender a história para que você possa lançar um produto da melhor maneira possível ou um serviço da melhor maneira possível. E você falou de Curitiba, eu sou com muito orgulho curitibano e eu compartilho dessa ideia. Realmente, os curitibanos são bem exigentes e chatos até. Então, e eu sou curitibano com muito orgulho e sou do Sul com muito orgulho. Aí, os gaúchos que estão nos assistindo, minha avó italiana, eu tinha uma avó italiana que nasceu em Santa Maria da Boca do Monte. Mais ao sul do que isso, só o Chuí mesmo. Então, eu sou bem... E há uma semana atrás eu estava comendo churrasco no fogo de chão, que churrasco é uma das minhas comidas favoritas. Então, estamos juntos aí com o pessoal do Sul. Então, seria isso. Seria você entender o teu público, você entender até por uma questão... digamos, você vai implementar uma empresa, um produto ou um serviço em um país, você precisa entender a política daquele país, né? Como é que você vai conseguir ter sucesso baseado num estudo, né? Baseado numa análise, né? Então, por exemplo, esse até, eu não sei se você sabe, mas esse uma das minhas atividades comerciais, eu tenho várias atividades sem fins lucrativos, mas eu tenho atividades também com fins lucrativos, eu dou consultoria, né? Por exemplo, empresas que querem se estabelecer na África, querem se estabelecer no Oriente Médio, na Europa, enfim, até empresas que querem se estabelecer na América do Sul. Então, nós facilitamos esse tipo de transação, de implementação de produto, de implementação de serviço, coisas assim. Nossa, que bacana, Príncipe, porque eu faço parte de um grupo chamado Café com Gestores, e a gente fez uma reunião uma vez que tinha um certo empresário que ele gostaria de trazer uma certa empresa americana para o Brasil, tá? Uhum. E ele estava buscando um profissional que fizesse esse tipo de implantação, né? Porque eu acredito que entra essa questão da, da geopolítica também, né? Porque uma vez eu fui em Punta del Este e fui no McDonald's, né? O McDonald's. E ali, naquela época, tinha um sanduíche chamado Mila. Mila. Eu comi, eu gostei, etc. E daí, aqui no Brasil, a gente não tinha. Se eu não me engano, eles colocaram esse Mila aqui, mas não vingou. Parece que o pessoal não comprou, entendeu? Então, assim, o Mila, ele dava certo, o Mac Mila, ele deu certo em Punta del Este, mas aqui no Brasil não deu, né? Então, eu vejo assim que esse profissional como o senhor, né, que depois a gente vai conversar, né, porque eu penso que nós empresários, a gente precisa abrir fronteiras, né? A gente tem que evitar ao máximo fazer fronteiras. Assim, essa é a minha mente, tá? Mas é diferente de globalização, né? Príncipe, qual é, assim, no seu entendimento, né? Globalização é o mesmo que abrir fronteiras? Assim, qual é o conceito que a gente... Porque às vezes diz assim, olha, você tem que ter... Por exemplo, eu tenho... O meu trabalho é de terapia natural. Então, eu ajudo as pessoas a terem longevidade ativa, tá? Ou seja, não terem enfermidades. Eu tenho 50 anos, um pouco mais, tá? Então, eu ensino as pessoas a ter essa qualidade de vida. Só que esse trabalho que eu faço, assim, uma vez, eu fiz para um indiano. Foi completamente diferente. Entende? Embora foi em inglês, né, mas foi um trabalho completamente diferente do que eu faço aqui. Entende? Então, eu vejo a dificuldade empresarial
de querer fazer, sei lá, inventar uma roda, um tipo de roda só, e de repente vender aquilo para todo mundo, e todo mundo precisa se adequar àquilo dali. Isso, para mim, me dá uma ideia de globalização. É isso mesmo? O que é a globalização e o que ela pode impactar em nossos negócios de maneira positiva ou negativa? Bom, a globalização é uma coisa que, goste ou não, está aí, vai continuar e está cada vez mais. Bom, o Covid talvez tenha freado um pouco isso, porque segurou um pouco as viagens, enfim. Mas a globalização é um fenômeno que eu acho que tem aspectos bons e aspectos ruins, né? Então, aspectos bons né, que hoje você pode implementar, é mais fácil para você implementar um produto ou serviço virtualmente em qualquer país do mundo, exceto Coreia do Norte, então, e Afeganistão, talvez. Mas, fora esses países, você tem como colocar praticamente em qualquer lugar, qualquer produto ou qualquer serviço, né? Porque há digamos, globalização, né, de produtos e serviços. Então, todo mundo sabe o que é McDonald's, todo mundo sabe o que como é que se diz? Subway, Burger King, enfim, Apple, né? Então, agora, claro, a parte ruim é que os países estão um pouco perdendo sua identidade, né? Estão um pouco perdendo a sua individualidade. E eu acho que isso é uma coisa importante. Eu acho que nós devemos preservar termos essas fronteiras abertas, mas ao mesmo tempo não esquecendo de manter a nossa tradição, porque é isso que nos faz diferentes e nos faz especiais, é cada um ter a sua cultura, a sua religião, as suas características, né? Então, quando as pessoas dizem, somos todos iguais, eu discordo, acho que somos todos diferentes, somos todos iguais em valor e dignidade, né? Vamos deixar bem claro. Então, nós somos iguais em valor e dignidade, mas nós somos diferentes. Então, e ser diferente é bom, não é ruim. Então, cada povo, cada lugar tem as suas características, né? Tem as suas vantagens e desvantagens, as suas habilidades e os seus déficits de habilidade, e isso tem que ser visto como uma forma complementar. Eu acho que é a mesma coisa que nós falamos do homem e a mulher, né? Quem é mais importante, o homem ou a mulher? Não, o homem e a mulher se complementam, né? Então, eu vejo mais ou menos dessa forma. Então, eu acho que a globalização tem aspectos bons e aspectos ruins. O importante é você entender esse fenômeno e para que você possa navegar de uma forma segura, né? Especialmente quando se fala de negócios. Entendi. Se alguém aqui na plateia quiser fazer alguma pergunta para o Príncipe Gales, como a gente tem pouca gente tá, aqui, a gente pode desmutar o microfone e fazer a pergunta direto para ele. Alguém tem alguma pergunta para fazer para ele sobre geopolítica? Eu tenho. Alguém levantou a mão aqui primeiro, Quem acho. falou? Alguém levantou a mão aqui. Vinícius. 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 Primeiramente, gostaria de desejar boa noite a todos, boa noite aos convidados que estão aqui hoje falando, boa noite à Sua Alteza Real, Príncipe Garius. É um prazer estar aqui tela a tela com o senhor. Já tive muitas experiências de obter conhecimento sobre o senhor, sobre a dinastia dos Gassânidas, e, assim, eu sei que eu hoje tenho certeza que se tem alguém com gabarito, né, para falar de geopolítica no mundo, é o senhor. Muito obrigado.
E eu gostaria de saber o seguinte: num cenário em que o mundo está todo parado por causa da Covid, o que a geopolítica pode ajudar na retomada de negócios que a gente vai ter que fazer agora, principalmente com essa readaptação que o mundo vai ter que fazer e enfrentar? Bom, eu acho que nesse caso da pandemia, houve um fenômeno que foi, como se diz, uma forma, nivelou todo mundo à mesma condição, né? Então, todo mundo está sofrendo com esse vírus, tanto em termos de saúde como em termos econômicos, né? E nós ainda não sabemos quais são as consequências a médio e longo prazo disso, em termos econômicos, né? Que é o que eu mais tenho medo. Porque, é claro, as vidas são irreparáveis, sem a menor sombra de dúvidas. Cada morte é uma lástima, é uma tragédia, mas quando você morre uma pessoa, você sabe, você tem ideia né, do efeito que aquele óbito vai ter. Agora, a médio e longo prazo, quais são os efeitos que serão trazidos para a economia mundial, isso nós não sabemos, né? E isso é uma coisa que eu tenho muito medo. Então, eu também tenho muito medo, conhecendo a geopolítica, de grupos e países e interesses que querem usar dessa pandemia para obter poder, dinheiro, influência, etc. Isso é uma coisa muito perigosa, é uma coisa que infelizmente está acontecendo. Então, por exemplo, nós sabemos, há uma droga agora que chegou ao meu conhecimento, eu tive acesso aos estudos, etc., que é o Ivermectin. Eu não sei se é o mesmo nome no Brasil. É uma droga muito usada para febre amarela e dengue, esse tipo de coisa. E é uma droga que ela custa $2 a caixa, né? Está tendo resultados incríveis, os estudos são incríveis, os efeitos e os riscos dessa droga são menores do que você tomar um complexo de vitamina, e a Organização Mundial da Saúde não aprova, o FDA aqui nos Estados Unidos não aprova. Por quê? Né? Então, esse que é o problema. Veja, eu não digo que ninguém, acho que todo mundo deve se vacinar, eu já me vacinei, está lá registrado na minha mídia social, no meu Instagram, no meu Facebook, quem quiser ver, está lá o meu cartão de vacina, me vacinei, e acho que todo mundo deve se vacinar. Porém, eu acredito que nós devemos, especialmente no momento calamitoso como esse, esquecer do lucro, né, um pouco, e pensar que nós devemos voltar ao, entre aspas, normal para poder, né? Então, por isso que quando me perguntaram o que um estadista, né, faria no nosso curso lá, me perguntaram o que um estadista faria em vista à pandemia, como reagiria um grande estadista? Eu falei, bom, um grande estadista ia trazer a oposição e iria dizer, olha, agora nós vamos criar um governo de emergência, nós tomamos as decisões juntos, se nós errarmos, nós erramos juntos, se nós acertarmos, nós acertamos juntos, depois nós voltamos ao jogo político sem problema nenhum. Então, as pessoas devem entender que há momentos e momentos para se ter disputas políticas, e esse momento agora é um momento de calamidade, onde incontáveis vidas estão se perdendo. Então, a geopolítica, nesse ponto, nós temos que entender quem são as pessoas que estão tendo lucro e ficar de olho nessas pessoas, né? Nesses grupos, nesses países que estão tendo lucro, que estão tendo, como, por exemplo, a China é um deles, né? É o país que, na minha opinião, mais lucra com essa pandemia. Pela simples razão de que todos os produtos, máscaras, luvas, 90% são produzidos lá. Então, só aí você já tem um lucro incomensurável da China com essa pandemia. Muito, muito bacana. Gente, olha, a gente está caminhando para a finalização de nosso evento. Nós temos a Isa, que vai fazer uma pergunta para o Luiz Vigários.
Logo depois, nós teremos uma apresentação especial com a Sandra Luz. Ela vai cantar para nós o Fantasma da Ópera, sabe, junto com seu filho Gabriel Massan, ok? E logo em seguida, né, nós teremos o nosso pitch, eu chamo de Royal Pitch, né? Nós vamos fazer a nossa apresentação aí, comercial aí de 1 minutinho, né? 1 minutinho cada um, ok? E falando sobre o nosso negócio, e a gente caminha para a finalização. Hoje nós teremos, no último encontro, nós tivemos a Ave Maria como uma oração final. E hoje nós vamos ter o Pai Nosso em árabe, que é realmente uma... Bem, eu não vou falar, senão vai perder aqui a emoção, tá bom? Isa, faça a sua pergunta, Cris Pigares responde. Olá, boa noite. Eu sou Isa Paz, aqui do município de Saquarema. Talvez a pergunta seja tanto para o Príncipe quanto para o Tiago Gaúcho. É sobre os 200 anos da independência do Brasil, ou seja, quando o Brasil se tornou independente de Portugal e formou o Império, perfeito? E aí porque esse movimento monárquico de vocês é em relação a esse imperialismo que se tornou aqui no Brasil. Estou correta? Depende do que você quer dizer com imperialismo. Não, o império, né? Império, sim. Mundo e a dinastia seguinte. E aí a minha pergunta principal é sobre os 200 anos da independência do Brasil, que vai ser comemorado no próximo ano. Como é que vocês estão dentro desse movimento dos eventos festivos que possam vir a ter, entendeu? Bom, eu acho, o Tiago pode responder em relação a eventos, mas o que eu gostaria de dizer a respeito da independência do Brasil é que, infelizmente, ao mesmo tempo que a gente comemora a independência do Brasil, que foi feita pelo imperador, né, pelo então príncipe português, que se tornou ipso facto imperador do Brasil, nós temos a tristeza de tantos anos de república, né, que só trouxe tristeza para o Brasil, né? Eu não consigo ver, como diz o próprio Dom Bertrand, não tem nenhum republicano que diga de boca cheia que a república deu certo, e eu concordo plenamente. Se alguém conseguir me identificar 10 anos de pujança que o Brasil teve, de liberdade, pujança e crescimento, onde não havia corrupção, né? Porque muita gente pensa, mas o governo Lula foi uma beleza. Foi uma beleza porque o Congresso estava comprado, né? Então, então o que eu tenho a dizer é isso, né? Na comemoração dos 200 anos da República, da Independência, vem com uma tristeza que também é revestida de esperança, que um dia o Império possa voltar e o Brasil possa ter a sua dignidade restaurada. Tiago, por favor, você que está a par aí do movimento, quais são as... Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Bom, Isa, que fez a pergunta, muito boa noite. Bom, o que acontece? A respeito de atividades, né, e tudo que nós estamos fazendo do movimento, o que acontece? Em relação aos 200 anos, tá? Nós estamos preparando, tá? Cada grupo está preparando a sua atividade. Tá? O que acontece? O movimento monarquista em si, ele é um movimento plural, diversificado, tá? Então nós temos diversos grupos, círculos monárquicos, movimentos espalhados por todo o país. Cada estado tem um círculo, tem um movimento, tem um grupo de pessoas. Então, dentro do movimento monarquista, tá? O que nos une é a unidade em Dom Luís, que é o nosso chefe da Casa Imperial, o Imperador de Júri do Brasil. Tá? É o que nos une, nosso reconhecimento à Sua Alteza Imperial Real Dom Luís. Para quem não conhece, Dom Luís de Orleans e Bragança é o chefe da Casa Imperial do Brasil, ok? Mas, enfim, em relação às atividades, cada grupo tem autonomia de organizar.
tá? Cada círculo tem autonomia de organizar. Aqui no Rio Grande do Sul, nós organizamos encontros, simpósios, passeios, também organizamos encontros como esse aqui que estamos fazendo agora, tá? Então, e é claro, vamos para a rua para fazer ativismo, como passeios ou até bandeiraços, tá? Atualmente não existe nenhum plano assim de unir o movimento monarquista inteiro do Brasil em apenas um lugar. Por exemplo, reunir o movimento monarquista inteiro em Brasília. Esse plano ainda não existe, por enquanto. Pode ser que futuramente possa existir, mas em relação aos 200 anos, cada grupo vai ter autonomia de fazer o seu trabalho, ou seja, de promover, por exemplo, até mais de uma vez o bandeiraço, se for necessário. A gente faz bandeiraço todo 7 de setembro, tá? Ou fazer uma carreata, como acontece, por exemplo, em São Paulo, com a presença do príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que é o segundo na linha de sucessão do trono. Então, em relação às atividades, por exemplo, nós promovemos também atividades de rua, tá? Algumas pessoas chegam a promover, por exemplo, palestras ao ar livre, como já aconteceu nesse ano ainda, no ato de homenagem à Princesa Isabel, no dia 13 de maio, que foi promovido pelo Instituto Imperial Catarinense. Tá? Então, cada movimento, cada grupo, círculo monárquico, ele tem autonomia de organizar um ato para promover o ativismo monárquico no seu estado, na sua cidade. Tá? Esse é o objetivo, não é reunir todos em um lugar, mas é que todos possam ter autonomia de trabalhar nos seus estados e municípios. Tá? Esse é o objetivo do movimento monarquista, é formar várias lideranças que vão trabalhar e vão ajudar a conduzir o movimento monarquista. Tranquilo? É isso aí. Perfeito, Thiago. Você esclareceu, era exatamente isso que eu queria conhecer. Agora eu vou descobrir onde é o daqui do Rio de Janeiro, porque eu estou organizando um evento aqui em 2022 e gostaria de convidar o círculo daqui do estado do Rio de Janeiro. Depois, se você puder passar por tudo e me repassar, eu te agradeço. Um abraço, fica na paz. Isa, olha só, eu só vou encerrar para ti, só vou responder para ti, tá? Olha só, no Rio de Janeiro, a gente pode afirmar que é o estado que mais tem movimento aí, no Rio de Janeiro, tá? No Rio de Janeiro existe o Diretório Monárquico, onde tem lideranças como André Miranda e Rodrigo Brasileiro, tá? Tem também o Círculo Monárquico, que tem o chanceler, que é o Bruno, tem também a Ordem dos Jovens Monarquistas, tem a Organização Império do Brasil, que é conhecida como OIB, que quem está na frente é Lucas Pepe e Cris, tá? Enfim, tem essas organizações aí no Rio de Janeiro, tá? Tem a OIB, tem o Diretório Monárquico, tem a Ordem dos Jovens Monarquistas e o Círculo Monárquico do Rio de Janeiro, que inclusive o Círculo Monárquico do Rio de Janeiro, ele é o círculo mais antigo do Brasil, ele foi criado em 1989, antes inclusive do plebiscito de 93. Então, mas enfim, tá? Precisar de ajuda, tu pode inclusive procurar eles têm páginas no Instagram, tá? Esses movimentos têm página no Instagram, pode procurar eles que eles vão te atender, tranquilo? Boa noite. Agradecida. Tiago, deixa aqui no chat os nomes, entendeu, desses círculos, né? E aí a Isa pega, ou a gente pode conversar, aí você me fala. Esse momento aqui, gente, é momento de conexão, entendeu? Então, um pode conversar com o outro, deixa os seus contatos aqui, entendeu? Para que a gente possa, para que o pessoal possa entrar em contato com vocês e conversar. Isso é networking, tá bom? E agora vamos para a nossa apresentação do dia, com a nossa queridíssima Sandra Luz e o nosso confrade Gabriel Maçã. Mas antes, Sandra Luz, fala um pouquinho aí o que a gente vai assistir, vinda de vocês. Tudo bem, pessoal? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Estão me ouvindo direitinho? Tá tudo certo? Então tá bom. Meu nome é Sandra Luz e eu vou apresentar aqui para vocês um dueto com meu filho, Gabriel Maçã, o tema do musical O Fantasma da Ópera. E nós trabalhamos com a família Maçã por todo o Brasil há mais de 20 anos e nós temos o prazer de apresentar essa música para vocês hoje aqui. E estamos numa campanha também, atualmente a gente divulga
as nossas composições, nossas músicas autorais, né? Que a gente trabalha em eventos, faz jantares, faz festivas, muitas coisas, mas todos nós somos instrumentistas, cantores e compositores. Então, estamos divulgando nossas composições, né? É um quarteto, eu, marido, meus 2 filhos, certo? Aí vocês vão ver meu filho mais velho, Gabriel Maçã. E nós temos músicas autorais, né? Então, você vai no meu canal do YouTube, Sandra Luz Cantora, se inscreve lá, essa é a campanha. Se inscreve e tem lá uma playlist, músicas de Sandra Luz. Então, você conhece minhas composições. E a mesma coisa também, o Gabriel Maçã tem as composições dele, tem um canal dele também. Maçã se escreve com Sã de Sandra, vem do meu nome, esse Sã, certo? E ele está para lançar, dia 12 de agosto agora, ele vai lançar uma música muito bonita, muito profunda também, tem uma letra bem legal. Não é porque é meu filho, não, mas é muito legal a música dele, ele é produtor musical, a música chama Seja Tudo o que Você É. Pode ver como é profundo, seja tudo o que você é. Então, ele vai lançar dia 12/8 agora, então aguardem, em todas as plataformas, vamos poder conferir essa música. E tem uma curiosidade sobre a música que nós vamos apresentar para vocês agora, O Fantasma da Ópera, é o tema desse musical, né, um teatro, né, onde cantam e atuam, dançam, certo? E é esse o momento onde o fantasma está ali, ele é apaixonado pela aluna dele, né? Esqueci o nome dela. Cristine, olha, meu filho gritou de lá. A Cristine, ele é apaixonado pela Cristine, e ele admira a voz dela. Então, é uma música muito desafiante, que é quase um professor querendo tirar mais da aluna, né? E a última nota, geralmente no musical mesmo, ao vivo, ela é gravada. Ela é gravada, porque nem sempre a cantora vai estar bem para cantar aquela nota aguda. Então, é uma música bem interessante, bem desafiante para cantores. E fiquem agora com a música tema do musical O Fantasma da Ópera, com Sandra Luz e Gabriel Maçã. Estou com um pequeno problema, porque vocês estão vendo essa base aqui de cima? Essa base aqui de cima ela não quer baixar. E o vídeo está aqui em cima. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Então, vou lá de novo. Sandra, eu não estou conseguindo baixar. Baixar, mas eu não sei se eu consigo compartilhar um vídeo aqui, consigo? Consegue. Eu vou te dar o... Tá. Deixa a permissão aí, eu vou apertar, sei lá, compartilhar. Thales, dá o host para ela, porque fica um stop em cima. Né? Vocês viram, né? Aí eu não consigo baixar. Tá, eu vou tentar.
Isso. Deixa eu ver como eu faço. Thales, você consegue colocar ela no... Eu sou co-host? anfitriã agora, vamos lá. Eu vou compartilhar o quê? Uma coisa que está aqui. Onde eu vou achar? Compartilhar tela, é isso? Tela. Isso, compartilhar a tela. Share screen. Ah, ele quer, não, ele quer que eu inicie uma transmissão ao vivo, é estranho. E agora? Thales, você está aí? Deixa eu ver se compartilhar. Google Drive. Eu vou apertar do Google Drive, talvez? Documento, URL, tela, câmera. Eu vou pegar, então, o Google Drive. E agora? Oi, Tony, estou aqui sim. Você pode colocar ela como co-host, por favor? Já coloquei. Já colocou? Ah, então tá bom. Sim, eu estou aqui, eu posso compartilhar alguma coisa, mas não achei tão fácil. Espera aí, estou procurando a música. Ai, ai. Porque eu quando coloquei o compartilhamento, ele colocou uma barra bem em cima dos... Que chato, né? São coisas da tecnologia, né? O bom mesmo é que a Sandra já trouxe para nós aí que vai ter um lançamento, vai ficar todo mundo na expectativa, né? Mas agora no ao vivo é a tecnologia. Prepare. Uma coisa bacana, pessoal, a gente vai trazer a Sandra Luz para fazer eventos virtuais para nós, espetáculos, shows, né? E vai ser muito bacana. A gente vai reunir o pessoal para ouvir a música pura, realmente. A ideia do nosso Círculo Monárquico Empresarial, IMC, é trazer cultura, tradição, né? Trazer esses elementos de desenvolvimento, né, humano, né? A parte intelectual, né? Então, a gente quer levar, né, além da questão da restauração, da monarquia, a gente quer trazer também tudo aquilo que vem junto, né? Não só a questão do sistema de governo, né? Mas a questão cultural que existe dentro de um movimento monarquista, né? Então, a gente vai trazer isso tudo para vocês aí, para que vocês possam estar inteirados aí com bastante música, com bastante cultura. Ai, Tônia, eu não estou conseguindo, coisa difícil. Gente do Isso céu. são coisas da tecnologia, né? Tem um negócio que parece Zoom, mas está escrito Duo. Mas não É que Zoom, assim, eu como estou gravando, né, o nosso evento, eu não consigo, olha só, né? Eu como estou gravando, eu não consigo diminuir a tela, entende? Ele diz que eu não posso, então eu tenho que parar de gravar, né, para eu poder voltar lá. Daí a gente derruba o evento. Tá, tô tentando, peraí. Por essa a gente não esperava, né? Volta aqui, volta tudo. Escolha uma conta. Sandra Luz. Então, assim, gente, olha, para a gente não comprometer o nosso tempo aqui, eu vou derrubar a gravação, tá? E eu vou compartilhar o vídeo dela. Combinado aqui? Boa, boa. Combinado, Sandra? Então? Melhor. Tá, então eu vou derrubar